Bom, boa noite, vamos para o nosso segundo vídeo. Mais a título do que eu preciso retificar do primeiro vídeo, né? Que eu disse que com o aumento da competitividade, há uma, o aumento da competitividade vai gerar uma queda nos preços dos produtos, e aí eu disse que a qualidade do produto diminuía ou piorava, né? Não, se aumenta a competitividade, a qualidade do produto melhora, assim como o preço cai, né? E eu acho que seguindo por esse caminho, né, sem edição, sem nada, a gente vai consertando o que a gente falou anteriormente, né? É, no vídeo posterior e a gente vai falando sobre isso. Nesse segundo vídeo, acho que a dica principal aqui é para a galera que está se preparando para fazer prova, né, de concurso ou prova para o Enem, né? E aí, eu trabalho já há muito tempo com isso, né? Eu vou dar aqui algumas recomendações do que você deveria fazer, né? Para poder se dar bem na prova, né? Primeiramente, você precisa estudar, não há dúvida disso, você precisa estudar todo dia. Religiosamente, você precisa estudar todo dia. Pelo menos uma horinha de estudo todo dia estudar, todo dia. Você precisa acostumar o seu cérebro a fazer isso, né? Esse é treinamento, você está treinando o seu cérebro é, a funcionar para essa utilidade. Aí no dia que você tiver que fazer a prova, espera-se que ele continue funcionando como todos os dias você estava habituado a trabalhar, né? Pode acontecer que elementos emocionais contribuam para, para você não ir bem na prova, né? E esses elementos emocionais também devem ser cuidados, devem ser observados com calma, né? É, não, primeiramente, para você evitar um nervosismo, um branco, alguma coisa, você precisa se preparar intelectualmente para a prova. Porque se você está preparado, não haverá nenhum risco, né? Talvez o risco seja a concorrência, mas você se preparou, você sabe que você dá conta do recado. Então, se isso, você tem que estudar, e estudar todo dia. É, e estudar todo dia as matérias todas, né? Não tem essa de você estudar essa matéria ou aquela matéria, você precisa estudar tudo. A prova do Enem não é como antigamente, que a galera de humanos, por exemplo, estudava História e Geografia só. E ia para a prova, acertava uma de física, uma de matemática, eu chutava tudo, né? E acertava uma, duas e tá bom, mas humanas a galera se garantia, língua portuguesa a galera se garantia e conseguia entrar. O Enem exige que você seja meio que mediano nas várias áreas, né? E que você seja um pouquinho melhor naquela que é a sua área mesmo. Então você tem que estudar de tudo um pouco, isso todo dia. O que se recomenda, por exemplo, é você pegar a matéria que você estudou no cursinho, né? Caso você esteja fazendo cursinho. No cursinho você teve, sei lá, física, química e história num determinado dia, né? Então em casa você revisaria esse conteúdo, faria exercício disso que você estudou nesse dia que teve aula no cursinho, né? Para você que não está fazendo cursinho, você precisa mais ainda, né, se organizar, ter um tempo aí para poder estudar. E você precisa fazer um cronograma de horários para poder estudar todas as matérias. É importante fazer uma planilha de horários, né? Fazer uma planilha, né, da hora que você acorda até a hora que você dorme, quanto tempo você estuda, de que hora até que hora você estuda na escola, de que horas até que horas você faz um outro curso de inglês, ou você trabalha, ou você faz estágio, ou você faz não sei o que. E aí dentro dessa planilha de horário você precisa achar uns tempos, né, uns momentos para você estudar. É importante encontrar esses momentos para você estudar. Os alunos trabalhadores, né, mais ainda precisam ter uma planilha de horários para poder se organizar, porque os alunos trabalhadores passam. Não há dúvida de que eles passam, né? Eu já dou aula há muito tempo, e é fato, eles passam.
Então não precisa desanimar, que, porra, eu trabalho o dia inteiro, eu pego o ônibus lotado, eu chego no cursinho atrasado, normalmente à noite, já peguei a aula meio que andando, e todo dia é assim, eu não consigo ir até o final, estou muito cansado quando está perto de 10 horas, eu não consigo. Vai até o final, você consegue sim. Todo ano, vários, diversos alunos passam, são aprovados. Só que esses alunos, eles se esforçam, eles precisam se esforçar muito. E eles se esforçam e conseguem. Eles se organizam, arrumam um horáriozinho na semana, que provavelmente não será muito, uma horinha pelo menos, para dar uma olhadinha na matéria, não sei o quê. E no final de semana, no dia de folga, ele pega e tenta repor aquilo que ele não conseguiu estudar durante a semana. Então você precisa organizar aí os seus horários, né? Tanto o aluno trabalhador quanto o aluno que não trabalhador. E aí você que não é trabalhador, né? Você é um sustentado, né? Você não faz porra nenhuma, né? Então você deveria, pelo menos, fazer a graça para o seu pai e para sua mãe, né? De estudar e ser aprovado, né? Porque se você comparar a sua vida com alguém que tem que trabalhar o dia inteiro, ele não tem escolha, porque se ele largar o emprego, ele morre de fome, ele e as pessoas que estão perto deles, né? A família dele, o salário dele é importante, pô, você não faz porra nenhuma da vida, né? Você tem mais que obrigação de estudar. Pode ser que você não passe, mas você não faz porra nenhuma, você tem que estudar, né? Para os dois grupos é plenamente possível passar na prova, e se você é proveniente da escola pública, e na escola era muito ruim, não sei o que, você passa também, você só precisa se organizar e estudar, é isso. Sobre a questão emocional, né? Ela é um fator aqui preponderante para você ser aprovado ou não. Algumas pessoas, evidentemente, entram em pânico quando tem uma prova na frente delas, seja o Enem ou seja uma provinha lá do ensino médio normal. Seria interessante você aprender a lidar com isso, né? Primeiro começar a interiorizar que é uma prova, né? E pode ser que você seja aprovado e pode ser que não. E que se você estudou, a grande probabilidade de você ser aprovado, tirar uma nota boa, né? Então você precisa ter essa garantia lá atrás, né? Esse elemento aí de que você estudou, né? Que isso te dá força, né? Você tem alguma coisa para afirmar que você consegue, né? Que você pode ir bem na prova, né? Mas se mesmo assim, né, o nervosismo acontece, é um nervosismo paralisante, né? Veja bem, o nervosismo ele é importante, esse estresse ele é importante. Por quê? Porque o meio tá te lançando uma informação, né? O meio está te dando uma informação, você precisa reagir a essa informação. Qual é a informação? Você precisa fazer uma prova para entrar na universidade. Como é que o organismo, o estudante, reage a isso? Ou ele estuda e vai lá e faz a prova e passa, isso é uma reação, né? Mas ele ficou nervoso. É um nervosismo por quê? Porque o corpo está operando no sentido de que ele precisa executar essa tarefa, e ele precisa executar essa tarefa com sucesso. Então ele fica nervoso, mas quando a prova aparece na frente dele, o que, é que ele faz? Ele executa a prova, né? E aí o nervosismo ele é esquecido, ele executa, ele faz o que tem que ser feito. Mas existem outras pessoas que esse medo, esse nervosismo acaba sendo um elemento paralisante. O sujeito não responde à informação do meio, ele entra em pânico, chora, ou nem chora, fica lá congelado, né? Então, isso talvez seja um quadro de alguma dificuldade grave, né, que você precisa superar, né, e talvez procurar um psicólogo, né, seria interessante você colocar essas questões, né, conversar com o psicólogo, e não é uma questão assim de eu dizer para você sobre essa questão emocional sua, sobre essa paralisia, eu dizer para você que você tem que fazer X ou Y. É uma questão que você tem que ir lá e resolver com o seu terapeuta, psicoterapeuta.
Acho interessante, talvez, você procurar uma ajuda, né? É, os cursos as universidades privadas e públicas que têm um curso de psicologia, eles normalmente têm um núcleo de psicologia aplicada que serve para atender a comunidade que está ali ao redor da universidade, né? Normalmente se atende a população mais carente, né? Então, precisa comprovar que não tem recurso, né? E aí são estudantes de psicologia que podem te ajudar, né? A entender isso, a lidar com essa questão, né? Eu acho que vale a pena, se for tão paralisante, se o sofrimento for tão grave, assim, seria interessante você procurar essa ajuda no MPA aí de uma universidade privada ou pública para ver essa questão. Você pode procurar também os CAPs, né, Centro de Apoio Psicossocial, ou uma unidade de saúde, né, e tentar ver que recursos que estão perto de você que podem te ajudar nessa questão, talvez mais clínica, né, que vai exigir que você aprenda a lidar com isso. Existem uns exercícios que você pode fazer também, né? Você pode fazer yoga pode ser interessante, algumas pessoas fazem yoga, tem uma melhoria significativa em caso de ansiedade, talvez é o caso de você procurar, né? É, eu lembro que antigamente, em Vitória, tinha ali no Parque Pedra da Cebola, tinha um grupo de yoga ali, né? Não sei se ainda tem, se a galera faz. Tinha um grupo lá também de meditação zen budista, né? Eu também não sei se tem mais, mas são coisas que você poderia procurar. Beber água é importante quando você entra nesses processos de crise, né? Beba água e respire adequadamente, né? Talvez é uma questão apenas fisiológica, e você está precisando regularizar o funcionamento fisiológico para poder melhorar a questão emocional, né? Bom, além dessas questões iniciais, seria interessante também você ter aí uma bibliografia minimamente adequada para você poder estudar, né? E aí, em tempos de internet, né, os cientistas, quando estavam desenvolvendo a internet, né, não sei o que, eles imaginavam que com a popularização da internet, dos computadores, não sei o que, a sociedade iria melhorar, né, no que concerne principalmente ao nível informacional, né. Eu não sou tão otimista, né, com relação a isso. Mas, né, podemos dizer que há uma série de sites, WhatsApp, YouTube, com informações diversas, né? E que você tem acesso fácil a isso pela internet. Só que uma recomendação interessante seria você comparar as informações de um site com outro site, porque é muito provável que um site cometa erros e o outro site corrija aquele erro. E talvez se cometa o erro exatamente porque não se sabe, né? Ou o erro não é exatamente um erro, o erro pode ser um recurso utilizado por um determinado grupo político para tentar te convencer de uma determinada ideia política. Porque esse papo de isenção, esse papo de neutralidade não existe, né? O conhecimento, ele obedece a algum ponto de vista pessoal, algum ponto de vista político, né? E aí você precisa saber comparar essas informações. Saber dizer se isso daqui é verídico, se isso daqui é algum tipo de manipulação política, né? Mas todos os grupos irão manipular politicamente aquele que lê, aquele que assiste, né? Não sejamos ingênuos. O problema é que a maior parte da população tem acesso à informação veiculada pela chamada grande mídia brasileira, né? Que defende um determinado ponto de vista, tem determinados interesses políticos, né? E a maior parte da população brasileira, como também não tem ali um grande escopo informacional, teórico, conceitual, como eu falei no primeiro vídeo, né?
Então, como a maior parte da população tem isso, o principal meio de informação e de formas de acessar o mundo, supostamente de uma forma mais profunda, né, tentando dar inteligibilidade aos acontecimentos que estão no mundo, é via essa grande mídia, né? E aí acaba se fazendo leituras muito distorcidas, muito simplificadas da realidade, né? E o aluno que pretende entrar numa universidade, ele precisa sair desse universo do senso comum, que é o que a mídia faz, né? E ir para um tipo de análise mais sistemática, mais profunda. Como é que você pode começar a fazer isso em nível de ensino médio? Você precisa comparar as informações. Você pode fazer isso na própria internet, você tem um site A e um site B, você compara ali o que um está dizendo, coloca um contra o outro, né? E vê o que você pode colher daquilo ali. Mas você pode também ter livros, né? Porque é muito interessante a sociedade atual, né? As pessoas não têm mais nada em papel, né? Eu acho muito louco isso, né? Porque se não está no papel, está onde? Está em algum HD, né? E se o HD parar de funcionar? Não, mas está na nuvem, está no mainframe, está num... Porra, meu. E cadê o papel? Se eu precisar acessar uma determinada informação, por exemplo, esses vídeos que eu estou fazendo, daqui a 1000 anos eu vou conseguir acessar essa informação? Como é que os historiadores conseguiriam acessar esses vídeos que eu estou produzindo hoje? Talvez se eu escrevesse um livro e deixasse na mão de pessoas e elas conservassem muito bem o livro, talvez ele duraria mais tempo, não sei, né? Mas o que é esquisito de tudo isso é que as pessoas estão usando pouco o livro. Em geral, o brasileiro já lê muito pouco, né? Com a era da informação, virou tudo digital e as informações digitais na internet são muito rápidas, né? É muito apressado. Um tempo histórico também que exige muita pressa, as pessoas estão com muita pressa. Você não vai aprender uma coisa agora e está pronto. Você está aprendendo sempre, né? A vida inteira é aprender. Você não vai fazer um ensino básico para aprender a entrar no nível superior e assim que você se formou em engenharia mecânica, você está formado. Você passou a ter o conhecimento. Não. Você teve uma formação que continua em formação, você continua estudando, né? É, Tem que ter os livros, eu acho que os livros são importantes. Então, para você, pegando aqui a minha área, né, que é a área de humanas, seria interessante você arrumar um livro didático, né? Também comparar as informações dos livros didáticos, porque também ali não está escrita a verdade absoluta, tem informações equivocadas, mas quando está errado, não é porque o sujeito ele é incompetente, ele é idiota, não. Nós somos humanos, é passível de erro, as pessoas podem errar, né? Inclusive, você vai errar um monte de questão na prova, né? E aí você que vai errar um monte de questões na prova, vai julgar alguém que escreveu uma informação errada, talvez ele não sabia. Ele não tem o direito de não saber. O professor é aquele que é o proprietário da razão, o proprietário do pensamento, aquela pessoa completamente iluminada que detém tudo que precisa ter para poder ser aquele que é o professor. Não. O professor é alguém que erra, o professor é alguém que sofre porque erra, o professor é alguém que não sabe, e aliás, esse é o primeiro ensinamento para ser professor, né? O professor é aquele que precisa reconhecer primeiramente que não sabe, e é por isso que ele é professor. Se ele reconhecer primeiramente que é ele que sabe, então ele não é um professor, ele é um ditador, ele é um déspota, né? Então, você precisa comparar as informações, porque são humanos que estão escrevendo essas informações. Então, tem um livro didático de história, tem um livro didático de filosofia, tem um livro didático de sociologia, tem um livro didático de geografia. Busque também na internet e pratique. Essa aqui é uma outra dica importante, né? Você precisa fazer exercício. Às vezes, os alunos que mais estudam não passam. E aquele que estuda mais ou menos, né?
aquele que talvez a gente, pô, cara, vagabundo, né? Vagabundo hoje é uma palavra que tá difícil, né? Não dá para usar nem brincando, né? Porque tem determinados grupos aí, né? É aquele aluno assim mais desleixado, né? Aquele aluno que tá meio assim, ah, se der deu, se não der não deu, que se foda, não sei o quê. E aí você chega no final do ano, um miserável, né? Vai lá, faz a porra da prova e passa. E aí você vê aquele outro, tava concentrado, compenetrado, pá, não passa. O que que aconteceu? O que que aconteceu? É, talvez, né, e não sejamos deterministas, mas talvez aquele aluno mais disperso, não sei o quê, que não estava nem tão preocupado ali, ele entendeu uma coisa que aquele aluno que estava mais concentrado não entendeu. Para você fazer a prova e ser bem sucedido naquilo, você precisa muito mais do que o conteúdo, você precisa entender como que a prova funciona. Se você entender como que a prova funciona, qual o mecanismo cognitivo de funcionamento das questões, você talvez consiga sucesso. Mais sucesso que talvez o outro, que estava com a cabeça cheia de conteúdo, né? Mas ao lidar com a prova, ele não conseguiu usar esse conteúdo para conseguir resolver a prova, porque ele não conseguiu acessar a cognição intrínseca às questões da prova. Como é que você descobre como a prova funciona? Você precisa praticar, fazer exercício. E cada área tem ali a sua forma de funcionamento. A área de humanas tem a sua forma de funcionamento. Em humanas, por exemplo, não é interessante afirmações muito generalizantes, né? Então, por exemplo, se você se depara com uma alternativa que tem um conteúdo generalizante, muito provavelmente essa afirmativa está errada. Se você tem 5 alternativas, você já eliminou uma. Se você tiver que chutar, já diminuiu aí o número de alternativas de chute. Uma é impossível, porque ela generaliza demais. Talvez tenham 2 que generalizem demais. Você já cortou 2, tá em 3. Se você tiver que chutar, a probabilidade de acerto aumenta. Às vezes, a resposta da questão está no enunciado, nos textos. As provas do Enem vêm com texto, né? E aí, ao contrário do que aquele ser humano mais preguiçoso acha, né? O texto, às vezes, está ali apenas para você perder tempo. Isso é um fato. Mas pode ser que ele esteja ali para te ajudar. Pode ser que a resposta que você não sabe, porque você não sabe nada de Revolução Francesa, né? Você não sabe, você não estudou o conteúdo, não deu tempo de estudar, mas aí fez a pergunta e a resposta está lá no texto, está em cima. O que é o inteligente a fazer? Você pega, lê o enunciado da questão e vê se você vai precisar muito do texto. Se o enunciado estiver exigindo a leitura de texto, isso está muito mais perto de uma questão de interpretação de texto do que propriamente uma questão de história. E aí a resposta está ali. Se você é um bom leitor, você matou a questão, né? Se você aprendeu que você não tem que fazer generalizações muito fortes em humanas, né? Porque nós estamos tratando de ciências humanas, e no primeiro vídeo eu apresento a questão. É difícil você criar conceitos sólidos em ciências humanas. Na física talvez seja possível, mas para nós aqui não. Por isso as generalizações são difíceis. Então é isso, você precisa estudar todos os dias, você precisa comparar as informações, não é? Você precisa saber comparar isso, você precisa fazer exercício, treinar esses exercícios. Além disso, lembrando que eu ia terminar agora, mas lembrando aqui, ainda tem a redação, que nesse momento é a parte da prova mais importante. Você precisa fazer bons pontos na redação. E só tem um jeito de você fazer uma boa redação. Você precisa ler bastante, né? E ler informações diversas. Você só ter acesso a uma versão da história, a da grande mídia, por exemplo, não te torna um bom argumentador, né? Você precisa comparar, ter outros pontos de vista, né? Então você precisa ler bastante diversos pontos de vista, livros diversos, e você precisa treinar, você precisa também escrever, colocar isso no papel, né? Tenta fazer aí uma redação por semana, né? Se tiver com mais tempo, 2 redações por semana, né? Tema tem um monte, né? E entrega para a professora, tem cursinho que tem pessoas que estão sendo pagas só para corrigir essas redações.
faça esses exercícios. É importante. É, essas dicas servem também para as pessoas que vão aí tentar concurso público, né? É, isso aí é bastante óbvio, né? Eu dou essas dicas todo ano, né? Normalmente a primeira aula vai nesse sentido e eu achei por bem apresentar de novo esses dados. Os meus alunos já sabem disso, né? Os que chegaram depois talvez não, porque eu não repito essa primeira aula, né? E você talvez que não tenha tido aula de cursinho, não teve acesso a nenhum professor, você está tentando a vida aí ele sozinho, tá aí uma dica para te ajudar. Muito obrigado, até a próxima, foi um prazer inexorável.